Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula do curso de assistente administrativo. Na aula de hoje, finalmente vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho do assistente administrativo e vamos entender o funcionamento das organizações. Espero que vocês apreciem a aula de hoje. Após termos estudado e compreendido um pouco mais sobre a história das empresas e da ocupação de assistente administrativo, vamos dar mais um passo e nos dedicar agora a nos familiarizarmos melhor com o universo atual das empresas. O objetivo é conhecer mais a fundo os possíveis locais e possibilidades de trabalho para a ocupação de assistente administrativo. Ok? Então nós vamos conhecer como é que é a atuação do assistente administrativo hoje nas organizações. Como é que as organizações estão organizadas e divididas, não é? E como que o assistente administrativo pode somar nesse processo tão importante que é o resultado das empresas. As empresas são, sem dúvida, os locais privilegiados para os trabalhadores dessa ocupação. Nessa unidade, portanto, vamos conhecer os principais tipos de empresas e suas características mais relevantes. A maneira como você vai trabalhar e os vínculos empregatícios também podem ser diferenciados, né? O assistente administrativo pode trabalhar como empregado formal, com carteira assinada, ou pode trabalhar como PJ, como veremos a seguir. Você pode trabalhar como empregado assalariado para alguém ou para alguma empresa, uma indústria, né? Um comércio, né? E assim por diante. Você pode também trabalhar por conta própria, como eu mencionei no começo, montando seu próprio negócio, sozinho ou com mais sócios, ou como PJ, que é a modalidade mais solicitada pelas empresas hoje em dia, né? Que é o PJ, MEI, microempreendedor individual, prestando serviço sem estabelecimentos como pessoa jurídica. Nessa modalidade, como MEI, o prestador de serviço pode ter mais de uma empresa, né? Pode ter uma carteira de clientes onde pode prestar o seu serviço. Essa é uma das vantagens. Funcionamento e organização do setor administrativo. Agora que você já conhece um pouco mais sobre o trabalho do assistente administrativo, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre as atividades envolvidas nessa ocupação e abordar outras questões relacionadas às funções realizadas por esse trabalhador. Então nós vamos mergulhar um pouco mais profundamente nessa ocupação tão importante no mundo das empresas, no mundo organizacional. Por isso que a atividade do assistente administrativo está profundamente ligada às atividades administrativas. Por isso que nós estudamos um pouco da história da administração ao longo do tempo, até encontrarmos a origem da ocupação do assistente administrativo. Falando sobre rotina, o trabalho do assistente administrativo é permeado de rotinas, não só o do assistente administrativo, né? O estoquista também tem a sua rotina, o almoxarife, não é? E qualquer outra profissão. Todas as profissões têm uma sequência de atividades diárias, né? É isso que nós vamos ver agora. Como vamos estudar juntos nas próximas aulas em detalhes, do setor administrativo, do setor comercial, do setor de recursos humanos e etc. Olha as áreas interessantes onde o assistente administrativo pode atuar. Pode atuar também na área jurídica, pode atuar na área de produção. Então, a gama de possibilidades para essa ocupação é praticamente sem limites. Antes de compreender as especificidades técnicas
de cada um desses setores, vamos conversar um pouco sobre rotina. Vamos ver o que é essa história. Tem muita gente que não gosta e tem outras tantas que acham que se a gente não tiver uma rotina, nós podemos inclusive perder a nossa saúde mental, né? Principalmente nesse momento de pandemia que o mundo está atravessando. Nós precisamos ter uma rotina. E vamos conhecer então a rotina do assistente administrativo. É comum, né, a gente ouvir, né, pessoas reclamarem ou falarem que sua vida é uma rotina, que todo dia fazem tudo sempre igual. Tem até música, né, privilegiando esse pensamento. Para começarmos a falar sobre o assunto, vamos ver a definição do conceito em um bom dicionário eletrônico, né? Então hoje a gente, através do Google, através dos buscadores, né, de sites, de informações, podemos encontrar as mais variadas definições. Vamos ver a que nós acabamos de encontrar. Pegamos então o dicionário Aulete Digital, né, que é um dicionário bastante conhecido e que tem uma boa reputação. E vamos ver a definição de rotina. 1. Caminho utilizado normalmente. Itinerário habitual. Então, quando a gente faz o caminho diário para o local de trabalho da gente, nós estamos fazendo uma rotina, né? 2. Sequência mais ou menos maquinal de atos e procedimentos habituais. Em psicologia, nós chamamos esses comportamentos de atividades rotineiras, né? E essas atividades rotineiras por exemplo, a nossa higiene. Nós temos um mecanismo, né, uma rotina para fazer essa higiene, seja no banho, a higiene bucal, né? E agora me lembrei, nós chamamos de rituais, né? Tudo aquilo que se repete no comportamento humano, nós chamamos de rituais, né? Então a gente tem festa de aniversário, festa de casamento, batizado, carnaval, Natal. Todos esses comportamentos repetitivos, né, que fazem parte da rotina da vida de todos nós, quando falamos de comportamento, nós estamos falando de rituais, né, que tem a ver com o tema que estamos agora abordando. Seguia sempre a mesma rotina. 3. Figurativo. Apego a hábitos tradicionais. Aversão ao progresso, né? Então a rotina tem isso, né, de negativo. Às vezes a pessoa não quer mudar. E a única certeza que nós temos, né? A pandemia está aí para demonstrar que nós temos que nos adaptar, né? A mudança é a única certeza. E diante da novidade, do intruso que vinha forçar as portas trancadas da rotina, os rurais conspiravam, reagiam. Souza Costa, Ressurreição dos Mortos, dicionário Aulete. Então está aqui o link, caso você queira conhecer um pouco mais. Falando sobre rotina de trabalho agora. Tendo em vista a explicação do termo rotina, expressa no glossário, você acha que há um caminho utilizado normalmente, itinerário habitual, ou seja, tarefas habituais que devam ser realizadas pelo assistente administrativo? Temos uma imagem aí representando, né, uma mesa de trabalho, os assistentes administrativos buscando a solução, né, para a apresentação de um trabalho. Então, será que existe rotina? O que você acha? Né? Será que é importante existir uma rotina básica desse tipo de ocupação? Provavelmente sim, né? É isso que nós vamos estudar nas próximas aulas. Se considerarmos que é importante, sim, a existência de rotinas básicas nessa ocupação, é correto dizer, então, que é preciso criar uma sequência mais ou menos maquinal, que é maquinal mecânica, né? Rotineira, sempre igual, de atos e procedimentos habituais. Em relação às tarefas do assistente administrativo, né? É isso que nós estamos abordando. Veja o que diz a educadora Madalena Freire sobre rotina. Rotina aqui não é expressão do rotineiros que se arrasta tediosamente. A rotina
estrutura o tempo, que tem a ver com a história. Tudo aquilo que praticamos no nosso dia a dia e fica marcado em todas as linhas biográficas, nós estamos construindo a nossa história e a história da nossa civilização. Olha que interessante. O espaço, né, demarcado pela geografia e as atividades, rotina é alicerce básico para que o grupo construa seus vínculos, estruture seus compromissos, cumpra suas tarefas, assuma suas responsabilidades. Olha que visão bonita da educadora Madalena Freire, né? Que é a Freire Madalena, educador, educador. São Paulo, Paz e Terra, 2008 foi a publicação dela. Então, esse pequeno trecho que abordamos dela, falando sobre a rotina, de uma maneira também bastante filosófica e até poética, está na página 118. Então, a gente está vendo que a rotina ela tem dois lados, né? Ela tem um lado positivo, porque vai estruturando as nossas vidas e construindo a nossa história. E construindo também a nossa gama de competências, habilidades e conhecimentos que vai alavancar a nossa carreira na linha do tempo, no futuro, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fica preso só à rotina que não muda, nós vamos ter então o tédio, vamos ter o desgaste. Então por isso que é importante a gente mesclar nas atividades rotineiras coisas novas, novas maneiras, novas ferramentas, até mesmo digitais, para dar estrutura, né, e reciclar aquilo que sempre se repete. Pois bem, rotinas administrativas, né? Assistente administrativo, secretariado, administração financeira, departamento de pessoal, escrita fiscal e contabilidade, matemática financeira, propaganda, marketing, operador de caixa. Então são várias rotinas administrativas que nós citamos aqui, que têm algum corpo parecido, né? E que por isso estão na mesma classificação na CBO, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? Então é pensando no que a autora falou que queremos conversar com você sobre rotinas básicas no setor de administração. Ainda que as tarefas exercidas pelo assistente administrativo sejam habituais e exercidas com regularidade, ou seja, se repetem durante as semanas, não precisam ser repetitivas e mecânicas, não acha? Então aquilo que eu acabei de falar. Embora eu tenha uma rotina, eu posso, a partir da aquisição de novos conhecimentos, de novos conceitos, de novas ferramentas, reciclar e inovar a minha rotina de maneira que ela não fique apenas na rotina, né? Isso é muito importante, até para o nosso próprio aprimoramento profissional. A qualidade e o cuidado na realização das tarefas tem estreita ligação com a maior ou menor consciência da importância e do sentido dessas tarefas durante sua realização, né? Então é importante saber da responsabilidade, da qualidade do seu trabalho na continuidade, né? Quem que vai ser o seu cliente final dessas atividades? E em que medida as suas atividades rotineiras interferem na dinâmica da empresa como um todo? Então essa visão sistêmica também é importante para que o assistente administrativo saiba como desempenhar a sua rotina de forma bastante prazerosa e de forma qualitativa, né? Com isso, queremos dizer que se o trabalhador sabe o que tem de fazer, sabe por que e para quem tem de fazer, e ainda quais são os riscos da sua atividade, provavelmente terá maiores oportunidades de planejar suas tarefas, organizar seu tempo e seus compromissos e cumprir suas tarefas de maneira mais estruturada e responsável. Então, quanto mais o conhecimento da atividade, quanto maior a visão sistêmica do todo e do sentimento de responsabilidade de que o seu trabalho tem que ser feito com qualidade, aumenta a nossa responsabilidade, né? Então é isso que nós estamos discutindo agora. Organização do setor administrativo.
O profissional que atua como assistente administrativo poderá trabalhar em diferentes áreas ou setores de uma empresa, como eu falei no princípio, né? O assistente administrativo pode atuar em várias áreas, praticamente em modalidades infinitas de possibilidades. Assim é possível para ele realizar atividades de apoio para os diversos setores de uma empresa, seja a área comercial, de recursos humanos, jurídica, área de informática, área de produção, área de qualidade, né? Área de materiais. Então, pode atuar em qualquer uma das áreas que tenha uma vertente administrativa. Além de poder trabalhar em diversos tipos de estabelecimentos, como lojas, farmácias, supermercados, hotéis, etc. Olha que bacana. Você que está fazendo o curso de assistente administrativo vai poder alavancar as suas possibilidades no mercado de trabalho, porque a possibilidade, o raio de ação é muito grande, seja dentro dos setores dentro de uma empresa, ou seja fora da empresa em estabelecimentos comerciais. Portanto, vamos conhecer agora a estrutura organizacional das empresas, os diversos setores que a compõem, pois eles são as possíveis áreas de atuação da ocupação para a qual você está se qualificando nesse curso, não é mesmo? Então vamos à estrutura, né? Os 4 pilares da administração. Pode-se dizer que as atividades da administração têm por objetivo o exercício de 4 funções básicas, que são os 4 pilares da administração: planejamento, organização, controle e direção. Certo? Como já vimos nas atividades anteriores, essas atividades que existem desde a antiguidade foram organizadas em fábricas e indústrias a partir da Revolução Industrial. Aí nós temos uma imagem que sintetiza tudo que nós vimos, não é? A primeira, a segunda Revolução Industrial, as críticas do Chaplin, né? Ao período em que a humanidade via o ser humano de forma mecanicista e até a própria natureza, né? Por engano, vendo o homem como parte dessa engrenagem. O homem é muito mais do que uma engrenagem numa sequência de atividades dentro de uma organização. Desse modo, diversas teorias administrativas surgiram. Nós falamos do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo, né? Fazendo uma recordação aqui, de acordo com as necessidades das empresas para dar suporte e orientar essas funções básicas. Mas, já que conhecemos os pilares da empresa, né, que são 4, como acabamos de ver, e a sua evolução ao longo do tempo, desde a antiguidade, e teve uma maior aceleração com as revoluções industriais, qual a definição que nós temos de uma empresa? Empresa é um sistema econômico-social organizado para produzir e comercializar produtos ou serviços que possam satisfazer as necessidades e anseios das pessoas e, desta maneira, atingir seus objetivos, sua sustentabilidade e continuidade. Em síntese, uma empresa só existe para atender às necessidades das pessoas, não é? E para atender às necessidades das pessoas, as empresas podem vender produtos, oferecer produtos ou serviços, ou ambos. A maior parte das empresas no século XXI atuam nesses 2 ramos, oferecendo produtos, né? E a maior parte delas usam o e-commerce e o oferecimento de serviços. Por exemplo, a aula que o professor está apresentando está na modalidade de prestação de serviços, né? Se oferecesse algum produto, então nós teríamos o todo dentro do que uma empresa pode oferecer ao seu cliente. E se o cliente é bem atendido, né, como nós já falamos em outros cursos, como o curso de técnicas de vendas e o curso de almoxarife, né, nós vamos chegar à conclusão de que nós podemos fidelizar e trazer esse cliente mais próximo de nós, que é o objetivo de qualquer organização. É um sistema composto por pessoas, conhecimentos, técnicas e métodos, né,
que forma então a estrutura organizacional, políticas, normas e procedimentos que interagem entre si, gerando sinergia para o atingimento de objetivos planejados previamente. Então a gente vê então que a administração, quando está dentro de uma empresa, a empresa então é um sistema dinâmico, onde envolve pessoas, procedimentos, maneiras de fazer e sinergia. O que é sinergia? A soma dos integrantes obtém um resultado exponencial, né? Então, quando eu estou com outra pessoa produzindo algo, quer dizer, a soma dos nossos trabalhos é muito maior do que se a gente fizesse sozinho. Então, essa é a definição de sinergia que vai trazer os resultados organizacionais a partir daqueles 4 pilares que nós falamos. O propósito da empresa, segundo Peter Drucker, que é um dos papas da administração do século 20 e 21, é gerar lucro por meio da venda de produtos ou prestação de serviços. Visa produzir ou prestar um serviço com qualidade ao menor custo praticável e obter o lucro justo e necessário sobre a venda. Então, uma empresa, né, privada principalmente, né, nós vamos falar de empresa privada e empresa pública, porque a empresa pública também é uma organização, vai funcionar de uma maneira diferente, nós vamos falar mais para frente. Ela tem o objetivo de um lucro, né? A empresa, ela precisa atender às necessidades dos seus clientes para sobreviver, mas precisa obter lucro para manter o seu negócio funcionando. Outra questão importante é entender como as empresas estão organizadas do ponto de vista da economia da qual fazem parte. A economia está dividida em 3 setores, né, de atividade. Então isso é importante que a gente memorize. Como que as empresas se organizam do ponto de vista econômico? Primário, secundário e terciário. Vamos ver o que significa isso? Os setores da economia, né? Setor primário, nós temos a agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário são as indústrias e o setor terciário, comércio e serviços. Vamos ver mais a fundo. O setor primário compreende as atividades diretamente relacionadas à terra, o extrativismo, a pecuária e a agricultura, como vemos ali no quadro sintético. O setor secundário reúne as atividades industriais de transformação de matérias-primas em produtos industrializados, utilizando então máquinas, equipamentos, veículos, roupas, alimentos, bebidas, cosméticos, produtos de higiene, de limpeza, etc. Né? Então todos esses produtos, né, são resultados do processo de transformação da matéria-prima em produto acabado, que é então o objetivo do setor secundário. Né? O setor terciário representa as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços, como educação, como é o caso do professor, saúde, telecomunicações, transporte, limpeza, serviços de alimentação, turismo e todas as outras atividades industriais. Com isso, então, estamos concluindo a nossa 5ª aula do nosso curso de assistente administrativo e hoje falamos um pouco sobre o mercado de trabalho do assistente administrativo, nos aprofundando um pouco mais, né, em como são as organizações e como elas se estruturam na nossa economia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos encontramos na próxima. Muito obrigado e até logo.